Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta sexta. Mas antes, vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quarta-feira. E começamos com Liverpool contra o Villarreal. Eu não fiz nada nesse jogo, a odd estava muito baixa, o Liverpool já começou pressionando a equipe do Villarreal, foi melhor durante os 90 minutos. Mas o primeiro gol só foi sair aos 53 minutos, um gol contra, e logo na sequência o Sadio Mané ampliou e o Liverpool venceu essa partida por 2-0 e garantiu aí uma boa vantagem para o jogo de volta na semana que vem. Dando sequência pelo campeonato italiano, tivemos um jogaço aí, Atalanta contra o Torino, não colocamos na nossa lista, eu falei no vídeo que esse time da Atalanta com essa odd de 1,50 eu achava um pouco baixa, porque a Atalanta não vem fazendo uma boa temporada, jogando em casa principalmente, e ficou atrás do placar aí algumas vezes, e o jogo terminou em 4-4. A equipe do Torino conseguiu tirar ponto ali dos primeiros colocados. Bolonha contra a Inter estava no nosso back, uma odd de 1,33 e não bateu. A Inter saiu vencendo essa partida, mas acabou tomando a virada. E esse gol da virada do Bolonha foi um gol muito bizarro, uma lambança do goleiro. Foi parecido com o gol que o Buffon tomou nessa semana também. E acabou que a Inter perdeu essa partida aí e se complica um pouco mais agora na briga pelo título, porque igualou o número de jogos com a equipe do Milan e agora está a 2 pontos atrás. Dando sequência, Emelec contra o Palmeiras. A equipe do Palmeiras já abriu 2-0 no início do jogo. O Emelec deu uma pressão ali no segundo tempo, mas no final do jogo acabou o Palmeiras marcando mais um gol e venceu por 3-1. Na nossa lista também estava o Lei América Mineiro. O Coelho saiu na frente, parecia que ia vencer a partida, mas no final do jogo acabou tomando 2 gols e tomou a virada. E a equipe do Tolima tem chance ainda de classificação, foi a 4 pontos. Está 1 ponto atrás do líder Independente Del Valle, e o América Mineiro provavelmente vai ficar fora aí até da Sul-Americana. A equipe do Fortaleza sofreu, mas venceu aí essa partida. O primeiro gol saiu só no início do segundo tempo, depois tomou um empate, mas no final do jogo acabou fazendo o gol da vitória e também bateu o back aí na nossa lista. A equipe do River Plate venceu o Colo-Colo fora de casa. O River fez 2 gols muito rápido, 82 e 89. E já nos acréscimos, a equipe do Colo-Colo descontou. O Cerro Porteño venceu o Peñarol por 1-0. Um outro jogo que estava na nossa lista era o Beck Cuiabá e não bateu. O Cuiabá tomou 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu descontar, mas não foi o suficiente para buscar o empate e a virada, e se complica também na competição. O Melgar venceu a equipe do Racing e foi a 6 pontos. E para fechar a nossa lista, o Beck Atlético Goianiense, que também não bateu. O Dragão até saiu na frente, mas não resistiu e tomou 2 gols aí no final do jogo. Em 3 minutos, o Atlético Goianiense tomou a virada. Então a nossa lista de quarta-feira, acertamos o Beck Liverpool, Palmeiras, Fortaleza e o Lei América Mineiro. Erramos o Beck Inter de Milão, o Beck Cuiabá e o Beck Atlético Goianiense. Acertamos 4 e erramos 3. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. É uma sexta-feira aí com poucos jogos, temos alguns jogos aí interessantes, então vamos ver aqui os mais interessantes. Começando com a La Liga, temos Sevilha contra o Cádiz. A equipe do Sevilha nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Cádiz são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A campanha semelhante nos últimos 5 jogos. A equipe do Sevilha ocupando a 3ª colocação, está com a mesma pontuação que a equipe do Barcelona, ainda briga aí pelo vice-campeonato, e a equipe do Cádiz, com a boa vitória que teve diante do Barcelona, saiu da zona de rebaixamento e aí tem chance ainda de escapar do rebaixamento para a 2ª divisão. Jogando em casa, a equipe do Sevilha ocupa a 2ª colocação. Em 16 jogos, venceu 11, empatou 4 e perdeu apenas 1, marcou 34 gols e sofreu 16, conquistou 37 pontos. Jogando como visitante, a equipe do Cádiz ocupa a 12ª colocação. Em 16 jogos, venceu 4, empatou 5 e perdeu 7, marcou 14 gols e sofreu 22.
Os últimos jogos entre eles, a equipe do Sevilha venceu a última partida por 1 a 0, venceu por 3 a 0, 3 a 1 e também 2 a 1. Nos últimos 4 jogos, 4 vitórias da equipe do Sevilha. O Sevilha nos últimos jogos vem de vitória fora de casa contra o Levante, venceu por 3 a 2, perdeu em casa para o Real Madrid, venceu o Granada e perdeu para a equipe do Barcelona e empatou com a Real Sociedad. A equipe do Cádiz vem de uma derrota em casa, perdeu para o Atlético Bilbao, venceu o Barcelona fora de casa, perdeu em casa para o Real Betis e empatou em 0 a 0 com a equipe do Valência. Nesse jogo eu vou colocar o Sevilha na nossa lista de back. É um jogo importante para as duas equipes. O Sevilha briga pelo segundo lugar e a equipe do Cádiz briga para fugir da zona de rebaixamento. Dando sequência, temos Bundesliga, União Berlim contra o Greuther. É 1,25 essa odd, eu não vou fazer nada nesse back. Dá uma olhada no mercado de gols. O over 2,5, 1,73, está um pouco baixa. Eu vou ficar fora desse jogo. Strasbourg contra o PSG pelo campeonato francês. O PSG já campeão. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Strasbourg nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, a equipe do PSG venceu os 3 últimos jogos, 4 a 0, 4 a 1 e 4 a 2. O Strasbourg vem de derrota, perdeu para a equipe do Lille, e o PSG vem de um empate contra o Lens em casa. O PSG, apesar de ser o campeão, fez uma temporada muito irregular, perdendo alguns jogos aí que era muito favorito. Uma odd de 2,15 pode ser interessante para buscar um back PSG se for com o time titular. Esse é um jogo 100% para leitura de jogo. Dando sequência ao campeonato português, Famalicão contra o Estoril. Que horror essa race das duas equipes. Estoril, Praia nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. E a equipe do Famalicão, 2 derrotas e 3 empates. Estou fora desse jogo. Pelo campeonato holandês, temos o Utrecht contra o NEC. A equipe do Utrecht vem com a odd de 1,67. Mas olha a race horrorosa do Utrecht nos últimos 5 jogos. São 3 derrotas e 2 empates. A equipe do NEC, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Utrecht ocupa a 7ª colocação com 42 pontos e a equipe do NEC tem 35 pontos na 10ª colocação. Vamos dar uma olhada na odd de gols desse jogo. O over 2,5 a 1,60. Os últimos jogos entre eles, bateu o over 2,5, bateu o over e bateu. Dos últimos 4, 3 bateu o over 2,5 e 1 ficou no 1 a 1. O Utrecht vem de uma derrota para o Feyenoord por 2 a 1 e o NEC vem de uma derrota para o Ajax. Vou ficar fora desse jogo também. Campeonato turco, Fenerbahçe contra o Gaziantep FK. A equipe do Fenerbahçe nos últimos 5 jogos são 5 vitórias e a equipe do Gaziantep são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Fenerbahçe praticamente já não tem mais chance de ser campeão. Se empatar, o Trabzonspor será o campeão, ou se o Trabzonspor vencer na rodada também já será o campeão de qualquer forma. A equipe do Gaziantep não corre muito risco mais de rebaixamento também. Um empate já garante a permanência na primeira divisão. Os últimos jogos entre eles, vitória do Gaziantep por 3 a 2 no primeiro turno, vitória do Fenerbahçe, vitória do Gaziantep e vitória do Fenerbahçe. O Fenerbahçe vem de uma goleada sobre o Rizespor por 6 a 0 e o Gaziantep vem de um empate contra o Göztepe por 1 a 1. E aqui eu vou colocar também o Fenerbahçe nessa nossa lista de back. Apesar de ser uma odd baixa, eu acredito muito que aqui o Fenerbahçe vai vencer até com uma certa facilidade, mas eu não vou entrar também nessa odd de 1,36, eu prefiro pegar uma odd ali acima de 1,40. Vamos dar uma olhada nas odds de gols para ver como que estão as odds. O over 2,5 aí na casa de 1,53 é um pouco baixo, então eu tô fora, vou deixar só o back mesmo nesse jogo. Tem também pelo campeonato turco o jogo Giresunspor contra o Adana. É um jogo que eu vou ficar fora, é o 5º contra o 16º. Dando sequência, campeonato mexicano, temos Necaxa contra o Chivas Guadalajara, Mazatlán contra o Puebla, também vou ficar fora desses jogos. Temos Bundesliga 2, um jogo interessante aqui, é o jogo do Schalke 04. O Schalke é o vice-líder do campeonato. Nos últimos 5 jogos, o Schalke venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Sandhausen
Sandhausen nos últimos 5 jogos, uma derrota, um empate, vitória e vitória. Os últimos jogos entre eles, vitória do Schalke 04, vitória do Schalke e vitória do Schalke. O Sandhausen vem de vitória fora de casa e a equipe do Schalke 04 perdeu em casa para o Werder Bremen na última rodada. Aqui pode ser interessante para buscar um back nesse jogo, a equipe do Schalke 04. Mercado de gols, o over 2,5 está na casa de 1,67, mas eu vou deixar fora da nossa lista, provavelmente eu não vou fazer nada nesse jogo. E temos também Werder Bremen contra o Holstein Kiel, é o líder contra o 12º, mais uma odd aí de 1,36. Provavelmente a equipe do Werder Bremen vai vencer essa partida, mas eu vou ficar fora. E para fechar temos Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina contra o Vila Nova. A equipe do Londrina nos últimos 4 jogos, uma vitória, derrota, empate e derrota. E a equipe do Vila Nova já entrou aí na zona de rebaixamento, empate, derrota e empate. Eu vou ficar fora desse jogo, vai ser um jogo bem complicado. Para fechar temos Ituano contra a equipe do Bahia. O Bahia lidera o campeonato, são 4 jogos, 3 vitórias e um empate. A equipe do Ituano em 4 jogos venceu uma, empatou 2 e perdeu uma. A equipe do Ituano vem de derrota, perdeu para o Sport na última rodada e venceu em casa a equipe do Vila Nova. A equipe do Bahia vem de vitória em casa contra o Sampaio Correia e vinha de um empate fora de casa contra a equipe do CSA. Não está aparecendo as odds deles aqui, mas o Ituano está com uma odd aí na casa de 2,70, 2,75 e eu vou colocar o Ituano em lei nessa partida. E essa vai ser a nossa lista para os jogos de sexta-feira: Sevilha e Fenerbahçe em back e o Ituano em lei. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!